Hello, sejam bem-vindos a este episódio do Beyond Myself. A verdade é que eu estou a gravar isto na noite anterior. Eu nem estava a pensar gravar nada, porque para quem não me segue nas redes sociais, a verdade é que eu testei positivo ao Covid. Portanto, na última semana eu não estive nada bem. Eu pensei que se calhar podia falar um bocadinho sobre isso. Eu acho que este episódio não vai ser muito grande porque não me quero alongar muito sobre isto e não sei. Não estou no mood para ter um episódio muito grande, embora os meus episódios nunca sejam muito grandes. Só um pequeno disclaimerzito. Se ouvirem um ruído de fundo é porque estou ao lado do meu computador e ele faz mesmo muito ruído e eu não tenho espaço na minha cama porque está cheio de roupa, portanto vamos ignorar esse ruído se for audível. Pronto, é verdade, eu testei positivo ao Covid, não faço ideia como raio é que apanhei, porque eu não estive em contacto com quase ninguém. A minha mãe continua a teimar no fim de semana anterior a eu ter começado a ter sintomas, mas nem sequer faz sentido, porque eu passei o fim de semana anterior a ter começado. Eu comecei a ter sintomas numa segunda-feira, no dia 31 de janeiro. E não faria sentido eu ter apanhado nesse fim de semana porque normalmente tem sido tipo 5 dias para o vírus começar a manifestar no corpo. É assim uma cena. Portanto era um bocado impossível porque eu esse fim de semana, passei o fim de semana quase todo com uma amiga e ela testou sempre negativo e graças a Deus que eu não lhe passei o vírus, graças a Deus. Ainda não devia estar com grande carga viral. No meio disto tudo ainda bem que eu não lhe passei de facto o Covid. Pronto, portanto eu na semana anterior só tinha estado com 2 amigos, portanto não sei, às tantas foi na saída com eles, de alguma maneira sem eu me ter apercebido, apanhei Covid. E pronto amigos, porque ninguém à minha volta testou positivo. E isto, olhem, eu devo-vos dizer que foi bem difícil. Primeiro eu estive estes primeiros dias que eu não acreditava que eu pudesse ter Covid, até porque assim, eu saí nessa semana, a única vez que eu saí, para além de ter dado boleia à minha mãe, mas eu fiquei no carro, portanto, mas a única vez que eu saí foi para ir ao cabeleireiro. Felizmente as pessoas que estiveram lá comigo e mexeram no cabelo tinham literalmente acabado de ter o Covid, portanto foi a única coisa que me descansou, porque o resto eu cancelei tudo, porque eu não me sentia bem, então eu acabei por cancelar tudo, e é nisto que eu vejo a magia do universo, sabem, porque eu sentia, pronto, ok, eu não me sentia bem, não é? Mas algo me dizia para eu cancelar, porque eu podia muito bem ter feito o esforço, né? Porque eu já tinha cancelado por uma vez, ou melhor, já tinham cancelado comigo o dentista uma vez, aquela já ia ser a segunda tentativa. Entretanto, como eu cancelei nessa semana, tivemos que adiar mais uma semana e calhou na altura em que eu ia estar em isolamento, portanto tive que cancelar outra semana. Portanto, eu não vou ao dentista para ir desde dezembro, porque andei 3 semanas a cancelar. E portanto ando nisto. Quando eu chegar lá a minha dentista vai-me bater. Mas pronto, temos desculpa. E pronto, eu andei então ali 3 dias com imensos sintomas. Olhem, eu fui super apanhada, eu tive sintomas durante 7 dias. Fui super apanhada pelo Covid. Comecei com dor de garganta, tinha muitos calafrios, sabem? Aquela coisa de estar super quente, mas sentir imensos arrepios. Mas foi também só o primeiro dia, não tive febre nenhum dia. Eu não faço febre, não sei como eu não faço febre, tipo, nunca agora. Fazia imenso quando era criança, agora não. E então, pronto, como eu estava a dizer, acabei por cancelar tudo, não é? E depois, como queria chamar um médico a casa, porque eu estava super mal, doía-me imensa garganta, porque eu tinha feito ferida, eu não sei, eu tinha feridas na garganta. E estava-me a doer mesmo muito, e era uma dor que não passava com nada, e eu não conseguia comer sequer. E decidi chamar o médico a casa num dia em que eu não conseguia mesmo comer. Eu andei a líquidos nesse dia e até os líquidos me doía mesmo muito, tudo a passar na garganta, eu não tinha voz quase, fiquei super rouca, e como aquilo me estava a doer tanto, tipo existir estava-me a doer, pronto, eu queria um medicamento que me ajudasse, não é? Então acabei por chamar o médico a casa, eles aconselharam-me a fazer um autoteste, e nesse autoteste tudo é positivo e pronto. O meu mundo caiu-me. E é um bocado sobre isso que eu quero falar, não é bem sobre a situação de ter tido Covid, porque este podcast não é sobre situações banais do dia-a-dia, é mais sobre o que é que o Covid fez à minha mente, ao meu ser, ao meu eu. Bem, gente, devo-vos dizer que espiritualidade para mim nos dias em que eu estive doente não existiu.
não existiu. Era super complicado manter qualquer tipo de fé e esperança, porque nem era a cena de eu não saber que eu... Ou melhor, eu sabia que ia ficar bem, não é? Não era essa a questão, era a questão de... Eu sentia-me tão mal que eu apetecia mandar toda a gente para um certo sítio. E era um sentimento constante. E depois eu tive muita revolta por ter apanhado, porque inconscientemente isto é tão estúpido, quase que se cria... Porque nós somos seres humanos constantemente controlados pelo ego, é tudo uma competição. E é toda a cena de... lol, eu ainda não apanhei, portanto eu sou muito melhor do que tu. E então a partir do momento em que se apanha, pronto, já faço parte dos fracos, porque deixei-me apanhar. Percebem? E porque fui responsável, e porque apanhei, e não fui responsável nenhuma, porque eu não faço ideia como raio é que eu apanhei. Aliás, eu já estive em situações em que eu poderia muito bem ter apanhado e não apanhei, e agora não faço ideia como é que foi. É porque tinha que ser assim. E eu, na verdade, na altura estava tão revoltada que estava-me a custar ver um bocado isso. Estão a ver razão nas coisas, e estava só revoltada. Eu quando eu vi o positivo, para além de ter tido aqueles primeiros 10 minutos de não pode ser, não, mas onde é que eu apanhei? Não, isto não é possível. Desatei a chorar logo a seguir. Tive um ataque de choro compulsivo. E depois o meu pai até começou... Isso é uma cena que eu detesto. Nós temos bué isso. Como é que nós queremos conseguir exprimir e expressar as nossas emoções se nos julgam logo? O meu pai virou-se logo para mim: porquê é que estás a chorar? Estás com isso? E eu: porra, se eu quero chorar, se me está a apetecer, deixa que isto se expresse. Porque, chorar é uma emoção, é normal, não é tristeza, não é pôr-me com cocosices, não, faz parte. Portanto, se no momento que me apeteceu chorar, se me apeteceu chorar no momento, então eu tinha que chorar, e eu chorei. Porque eu necessitava daquilo, juro. E se calhar até necessitava ter chorado mais, mas por ter tido aquele julgamento inicial, o meu corpo retraiu-se. Isso é tão mal. Depois uma pessoa guarda estas coisas, né? Enfim. Mas toda esta ideia de... porque eu sou fraca, porque deixei-me apanhar pelo Covid. Isto é tão estúpido, juro. Principalmente porque já chegamos a uma fase, e mesmo que não tivéssemos chegado, é um vírus que anda por aí, nós não temos controlo, claramente, não é? Claro que há cuidados que nós podemos ter, mas há determinadas situações em que nós não vamos poder controlar se apanhamos ou não. E foi o meu caso, e é o caso de tantas outras pessoas. Portanto, pronto, são dias mais chatos, mas passam. E eu fui-me apercebendo disso mais para o fim, embora torne-se super revoltante isto de não podermos estar em contacto com as pessoas. Eu vou já dizer, e quem viu o meu último vídeo no YouTube percebe, eu não fiz isolamento no quarto, não, porque não fazia sentido nem para mim nem para a minha família. Claro que eu mantive distanciamento para eles, felizmente todos eles tinham a terceira dose, portanto não houve assim grande alarme, e eles já tinham estado em muito contacto comigo nos dias em que eu não sabia que estava positiva, não é? E felizmente ninguém apanhou, portanto, pessoas, vacinem-se. Adiante. Eu achei que não valia a pena eu estar-me a confinar a 4 paredes, a um espaço muito pequeno, porque o meu quarto é exageradamente pequeno, e eu sou uma pessoa que gosto muito de estar sozinha, mas também preciso muito dos outros. Portanto, eu não ia conseguir ter esse... Ou melhor, eu podia conseguir, mas para que estar-me a sujeitar a isso, não é? Os meus pais concordaram, portanto eu continuei em contacto com eles. Óbvio, não nos tocávamos. Grande parte das coisas, a comer, eu comia afastada deles, eram eles que me serviam a comida, eu não ia buscar a minha própria comida. Era eu que tratava de meter a minha própria louça na máquina, de lavar a louça. Andava a mexer com os cotos em todo lado, a desinfetar tudo. Usava a minha própria casa de banho, óbvio, para as cenas de higiene nós separamos. E pronto, e andava de máscara com eles, é verdade. E se eu quisesse estar com eles, perto deles no sentido de, na mesma divisão, não é? Óbvio que eu não estava lado a lado, nós tínhamos sempre pelo menos 1,5 metro de distância entre cada um de nós, e eu estava de máscara, estava sempre de máscara. Portanto, e não mexia em nada à volta, tinha o meu sítio no sofá, eles mantinham-se afastados, e não mexia em nada, não podia mexer nos comandos da televisão, não podia mexer em nada disso, né? Portanto, pronto. Porque eu achei que não valia de toda a pena estar a colocar-me nessa situação e a piorar, porque se uma pessoa já não se sente bem
com a Covid, mesmo em termos, né, físicos, e depois nestas coisas que a mim me afetam um bocado de pensar que estava doente com Covid e que tinha finalmente apanhado Covid, e isso estava-me a fazer sentir inferior, enfim. Ridículo, não é? Não faz qualquer tipo de sentido. Enfim, é uma gripe, estamos doentes durante uns dias, é mais difícil para uns do que outros. É, mas a gente sobrevive, conseguimos. Pena aqueles que de facto não conseguiram. E é por esses que eu de facto sinto, porque nós podemos ter dias menos bons, mas recuperamos. Aqueles que não conseguiram recuperar, por esses é que eu sinto. Mas ao mesmo tempo acredito que saímos daqui quando temos que sair, desencarnamos quando temos que desencarnar. Portanto, também foi no tempo deles e foi como tinha que ser. E pronto, e também é um bocado aceitar isso que eu tinha que apanhar agora por alguma razão. Eu acredito sinceramente que isto foi um teste à minha paciência, porque eu sei que sou super impaciente e então eu acho que o universo me dá sempre um monte de oportunidades. Eu agora reparo nas montes de oportunidades que o universo me dá diariamente de ser mais paciente. São os meus desafios, que é para eu aprender a ter paciência, para deixar de me enervar com as coisas. E pronto. Acho que não tenho mais nada a dizer. Não quero de todo que este episódio seja muito grande, porque pronto, não é? É pôr assim um ponto final neste assunto, e foi uma semana assim mais... meu Deus, não é? Complicada. Mas pronto, já acabou, já saí do isolamento. Hoje foi o meu primeiro dia livre, embora eu não tenha saído de casa porque não tinha para onde ir, mas já pude estar em contacto com a minha família. Isso foi super bom. A sério, ainda por cima a minha mãe fez anos ontem e eu ainda estava em isolamento, eu não pude dar-lhe um abraço. E impedi toda a gente de sair de casa, né? Porque eles são os fofos, não iam jantar sem mim, eu ia ficar aqui fora baralão, não. Portanto, hoje já consegui dar um abraço à minha mãe, soube-me mesmo bem. E pronto, amigos, é este o episódio. Já sabem, deixem comentários por aí. Se estiverem a ouvir isto no Spotify, podem dizer qualquer coisa pelo Instagram, @AlenaMMR, vamos falar sobre assuntos. Se não, se estiverem a ouvir no YouTube, deixem aqui um comentário em baixo. E se já tiveram Covid, dê-me o vosso testemunho e digam-me como é que afetou a vossa saúde mental, ou melhor, a vossa mente, a vossa consciência. Como é que vocês se sentiram na altura, não só fisicamente, porque eu acho que isto é uma coisa que mexe imenso com o nosso psicológico. Portanto, digam-me. E se não apanharam, podem-me dizer também quais são os vossos medos. Ponham tudo cá para fora, porque é super bom falarmos sobre estas coisas que nos deixam vulneráveis. E pronto. Obrigada por terem ouvido mais uma vez e vemo-nos então no próximo episódio.